Senhor. Sim, Pai. Minha oração, Senhor, nessa noite é: se há alguém aqui que ainda não experimentou da Tua presença, se alguém ainda não experimentou o alívio que a Tua presença traz, a cura, a transparência, a paz que a Tua presença traz, que seja nessa noite o encontro. Aquele que ainda não teve a oportunidade, que não experimentou dessa paz, que nessa noite seja alcançado por Ti, Senhor, e que se cumpra a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um, mesmo aqueles que já experimentaram e aqueles que não trocam essa presença por nada, Senhor. Que se faça o renovo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Boa noite, igreja. Vocês podem assentar-se. Quem cantou com convicção, quem louvou ao Senhor com convicção, dizendo: meu coração te pertence. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Amados, outro louvor que foi entoado nessa noite, e que nós temos que ter a certeza que é realmente o que a gente quer. A gente diz que quer ser igual a Jesus. Fomos feitos à imagem e semelhança dele, mas precisamos todos os dias nos tornarmos igual a Ele. E para ser igual a Ele, tem uma frase de um louvor que foi ministrado nessa noite, que diz: servo de todos os irmãos. Jesus, Ele foi servo de todos os irmãos. Será que nós temos esse desejo também, quando dizemos que queremos ser igual a Jesus? Somos servo de todos os irmãos? Tem alguém que nos visita a primeira vez nessa noite? Não, né? Tudo gente de casa. Alguém, de repente, que está online pela primeira vez, que o ambiente desse lugar que o Senhor preparou alcance o teu lar, a tua casa também. Amados, Salmo 24:1, não precisam abrir, diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Nós não costumamos ministrar muito dízimo e oferta nessa casa, porque todos já conhecem que durante o louvor os gasofilácios já estão lá no fundo. Você pode fazer a tua oferta, devolver o teu dízimo. Tem também um QR Code que deve estar aparecendo para você que está em casa aí no teu vídeo. Você pode, através dele, também fazer tanto a tua oferta quanto a devolução do teu dízimo. E eu oro para que você que fez e você que não fez seja abençoado da mesma forma. Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles, Pai, que dizimam na tua casa, Senhor. Oramos por aqueles que ofertam, Senhor, aqueles que se dão de oferta na tua casa, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, a tua promessa se cumpra, Senhor. Que o devorador, o migrador, o cortador sejam repreendidos através das atitudes de fazer aquilo que o Senhor estabelece para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amados? Vamos embarcar nesse voo
A gente costuma dar um título para a ministração, e hoje não vai ser diferente. Eu só não passei para o coordenador de vídeo lá. Então, o título para a ministração de hoje é o propósito das perguntas de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia pode abrir comigo em Gênesis 3, de 8 a 12. Amém? Diz assim a palavra: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, pela revelação, por aquilo que é o teu propósito, Senhor, na tua escritura, Senhor. Que possamos, Pai, nessa noite ser encharcados, Senhor, pela verdade que há na tua palavra, Senhor. Que possamos, Pai, ter a compreensão daquilo que o Senhor tem para os nossos dias. Aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor continua a fazer hoje e fará para todo sempre. Muito obrigado, Pai. Amados, eu separei algumas perguntas e nós vamos entender algumas coisas, alguns propósitos nessas perguntas. Alguém de vocês já deve ter se deparado com a verdade de que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, tudo Ele vê, tudo Ele sabe, tudo Ele conhece, todo o poder é dEle. No versículo 9, ele diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Você acha que Adão podia se esconder de Deus? Adão pensou que podia. Hoje ainda alguns, até crentes, pecam e acham que pode se esconder de Deus. Podem esconder o pecado de Deus e dos homens. Dos homens, até por um certo tempo esconde, mas de Deus não esconde. Veja que primeiro acontece a queda, primeiro o pecado e depois vem as perguntas. Por que Deus pergunta: onde estás? Veja a magnitude do Senhor, a benevolência do Senhor, que é um Senhor de recomeços, que é um Senhor de oportunidades. Ele não vem, a primeira pergunta dele para o homem não é um porquê, não é uma condenação. Ele não está condenando Adão, ele está dizendo: onde está Adão? Eu sei que você fez algo errado, mas eu não estou te condenando. Eu quero que você me diga onde tu estás, para que eu te dê a oportunidade de recomeçar.
de refazer. Onde está Adão? Sabe, o Senhor, Ele sempre vai ter o interesse de um recomeço. Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de oportunidade, não é um Deus de condenação, apesar de Ele ser juízo também. Mas primeiro Ele vem com oportunidade. Qual era a resposta que Adão deveria ter dado naquela hora, quando Deus pergunta: onde estás? Essa mesma pergunta, de repente, o Senhor faz para nós, nos dias atuais. Paulo, onde estás? Marga, onde estás? Que resposta nós temos dado ao Senhor? Nós temos nos escondido com o nosso pecado? Se Adão tivesse dito: aqui, Senhor, eu estou aqui. Normalmente, quando a gente tem alguma coisa a esconder, a gente dá desculpa, a gente fala de uma forma que tire o foco da pergunta. E como é que Adão respondeu? Eu me escondi porque estava nu. Ele estava escondido porque ele tinha pecado. Ele já tinha consciência de que ele tinha feito errado. Mesmo assim, o Senhor não veio com condenação. Ele não veio dizendo: por que tu fizeste isso, Adão? O que te levou a fazer isso, Adão? Por que você falhou, Adão? Não, ele vem e pergunta: onde tu estás? Se Deus faz essa pergunta para nós hoje: onde tu estás? Qual é a nossa resposta? Nós temos dito: aqui, Senhor. Nós respondemos dessa forma. Deus, Ele já sabia de todas as coisas que Adão tinha feito. E muitas vezes nós pecamos numa área, nós falhamos em algumas áreas, e como elas não são muito visíveis aos homens, nós vamos escondendo, vamos tapando, vamos colocando atrás das árvores. Deus, Ele é um Deus de recomeço em tudo, em todas as horas. Tem uma máxima que a gente diz: Deus é bom o tempo todo. E Ele é bom o tempo todo porque Ele é justo o tempo todo. Ele primeiro vem com a oportunidade. Se você não se arrepende, aí sim vem a condenação. Aí na segunda pergunta que Deus faz: Gênesis 3:11, quem te fez saber que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Normalmente a gente dá ouvidos, gente. A gente é influenciado por aquilo que a gente ouve. A gente é influenciado por aquilo que tentam nos inculcar. Se você dá ouvidos para más conversações, as más conversações vão te conduzir para um lugar de distanciamento da presença do Senhor. Só existia no jardim Adão e Eva, Satanás e Deus, que vinha a cada viração do dia ter com Adão e Eva. Deus sabia quem tinha conduzido Adão e Eva para o pecado? Sabia. Mas Ele faz essa pergunta: quem te fez saber que estava nu? Ele fez para Adão, mas Ele faz para nós hoje. Quem está fazendo você pecar? A quem você está dando ouvidos? Quem você está deixando te influenciar?
Será que não é muita televisão, muita internet? Será que você não está no meio de amigos que você julga ser amigos, mas são pessoas que estão te levando para um caminho que te distancia do Senhor? Sabe, hoje nós estamos expostos a muitas coisas. A tudo que há no mundo nós estamos expostos. A todo tipo de informação. A onda do momento é fake news. Quantas pessoas caem e se deixam ser levadas por fake news, por mentiras, por coisas que não agregam em nada, que distorcem o que é verdade. Se muito nós dermos ouvido a isso, isso vai nos tirar da presença do Senhor. Se nós emprestarmos os nossos ouvidos para aquilo que é contra o que a palavra nos ordena que façamos, nós estamos nos distanciando da presença. Nós precisamos filtrar o que é bom para nós. E a gente já sabe o que é bom para nós. A gente tem a máxima de dizer que o Senhor é bom o tempo todo. Bom para nós é o Senhor. A quem você tem emprestado teus ouvidos? Quem é que está te dizendo que você está nu? Quem é que está dizendo que você precisa se esconder de Deus? E vem a terceira pergunta, ainda linkada à primeira. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Amados, o que nós comemos, o que nós nos alimentamos, não perde o seu efeito. Ou seja, de tudo aquilo que nos alimentamos, vai determinar o que seremos. Se você come muito açúcar, você vai ser diabético. Se você come muito sal, você vai ter problema de colesterol. Se você come muito, você vai ficar obeso. Se você come pouco, daqui a pouco você vai ficar raquítico. O alimento que nós comemos vai determinar o que seremos. Mas e aí a pergunta também, uma outra pergunta em cima dessa: e se nós comermos só coisas espirituais? Amado, se você só comer coisas espirituais, você vai se tornar um obeso espiritual. Se hoje nós comemos a comida natural e nós engordamos, nós fizemos o que para voltar ao nosso peso, para diminuir? Exercícios. Qual é o exercício que nós podemos fazer se nós estamos nos tornando obesos espirituais? Pôr em prática o que aprendemos. O que nos engordou espiritualmente, temos que fazer exercícios espirituais. O exercício espiritual, gente, é dividir aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está se alimentando no espiritual, você divide. Você divide com teu irmão. Daqui a pouco o único alimento que vai saciar a fome dele é você que está carregando, e você está obeso por estar carregando aquilo sozinho. Você pode se alimentar, você pode estar comendo
aquilo que o Senhor disse que não era para comer. Adão, ele tinha todo o jardim, toda a variedade do que tinha no jardim para se alimentar, menos daquela árvore. Hoje nós temos tudo disponível. De alguma forma nós podemos acessar todas as coisas, mas tem algumas coisas que não convém que nós façamos, que nós nos alimentemos. Se você se alimentar demais da internet, você vai se transformar naquilo que você está se alimentando. Se você se alimentar com muita pornografia, você vai se transformar numa prostituta, num prostituto. Aquilo que você se alimenta determina o que você vai ser. Ou você é o que determinou aquilo que te alimentou. Nessas 3 perguntas, nós ainda somos remetidos para uma 4ª pergunta, que aí sim vem a condenação. Quando ele diz: por que fizeste isso? E ele pergunta para Eva, ele não pergunta mais para Adão. Por que fizeste isso? Sempre quando vem alguma coisa que vai de alguma forma nos condenar, a primeira coisa que nós fizemos é tirar o corpo fora. A primeira pergunta que o Senhor fez foi: onde estás? Se naquele exato momento ele dissesse: aqui, Senhor, eu falhei, com certeza o Senhor teria um recomeço para ele, alguma outra, uma segunda chance de fazer o que ele tinha que fazer na primeira. Mas não foi isso, ele já tentou se desviar da questão, e por fim, ele culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Quando nós não respondemos corretamente as perguntas que Deus já sabe, Ele só espera que nós nos apresentemos com a resposta, ou nós sendo a resposta, vem condenação, e nós sofremos as consequências. Não separei somente essas 3 perguntas. Vamos viajar um pouquinho agora a outros pontos. Em 1 Reis 19:9, eu tenho transcrito já aqui, você não precisa abrir. Diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite toda. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Sabe, Elias, ele tinha também fugido e se escondido numa caverna. Diferente de Adão, que se escondeu entre as árvores, Adão se escondeu com o pecado. Elias se escondeu de medo e insegurança, mas se escondeu. E o Senhor vem a ele e diz: o que fazes aqui, Elias? Se essa pergunta viesse para nós hoje, nós não estamos aqui escondidos. Mas se o Senhor perguntasse: o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui nessa noite? Qual seria a tua resposta para o Senhor nessa noite? O que você tem feito da tua vida? Você tem deixado o medo e a insegurança serem maior que o propósito do Senhor na tua vida? O que você tem feito do seu tempo? Você tem se queixado, dizendo que 24 horas é pouco?
Ou você tem agradecido por as 24 horas, porque o Senhor é bom o tempo todo? Sabe, muitas vezes a gente fala de devolver o dízimo ao Senhor. E a gente fala que devolve 10% daquilo que a gente tem de renda no mês. Você tem 24 horas por dia. Quanto de tempo você tem devolvido para o Senhor do teu dia? Você tem devolvido o dízimo das horas que o Senhor te dá? O que você tem feito do teu dinheiro? Você tem aplicado no que é eterno? Ou está sendo aplicado aonde a traça e a ferrugem corroem? O que você tem feito da tua salvação? Elias, o que você faz aqui? E essa pergunta, ela ecoa pelos nossos ouvidos. Você, o que faz nessa noite? O que você faz? O que te levou a vir para esse lugar? Nós viajando para Marcos 10:51, nós temos uma outra pergunta, dessa vez do próprio Jesus. Aqui não é o Pai, mas é o Filho, manifestando a onisciência, a onipresença e a onipotência. Marcos 10:51 diz assim: E Jesus falando disse-lhe: O que queres que te faça? Quem conhece essa pergunta? Essa pergunta Jesus faz para o cego de Jericó. O cego Bartimeu, que estava à beira do caminho pedindo esmolas. E Jesus chega para ele e diz: O que queres que te faça? Prontamente, Jesus já sabia o que ele queria. Mas com a pergunta, ele queria que fosse expressado, fosse dito, fosse colocado para fora o que era a vontade dele. Logo ele disse: Eu quero ter vista, eu quero poder ver. Amados, o cego Bartimeu, ele expressa exatamente os cegos que enxergam. É difícil entender essa mensagem, o cego que enxerga. Hoje nós vimos as coisas, mas nós não discernimos muito daquilo que a gente vê. O que queres que eu te faça? Se a pergunta fosse para você nessa noite, se Jesus olhasse para você e dissesse: O que queres que eu te faça? O que você esperaria nessa noite do Senhor? Uma unção, uma cura, uma libertação, prosperidade. Sabe, eu poderia passar a noite citando coisas que a gente espera do Senhor. Mas é aquilo que a gente realmente tem no nosso coração? É aquilo que a gente quer que Jesus faça para nós? O cego, ele queria ver. Então prontamente ele disse: Eu quero ter vista. E você? O que quer nessa noite? Antes de nós fazermos as nossas petições ao Senhor, nós temos que
voltar a fita, revisar e entender o que nós esperamos, o que nós queremos realmente que o Senhor faça. Nós precisamos expressar. O Senhor, Ele sabia a necessidade do cego, Ele sabia a vontade do cego, de Bartimeu, mas foi preciso que ele dissesse, expressasse, colocasse para fora a vontade dele. Você tem colocado a tua vontade para fora diante do Senhor? Diante da pergunta que o Senhor faz, o que queres que eu te faça? Ou você ainda pensa que por Ele ser onisciente, Ele sabe tudo o que você quer? Há propósito em cada pergunta do Senhor, mesmo Ele sabendo. E o que você quer nessa noite? O que você quer hoje? Sabe, nós, no nosso meio, aquilo que a gente vai aprendendo e processando, e reproduzindo, e ensinando, a gente tem visto que é melhor dar do que receber. É melhor a gente fazer para os outros o bem que vai ser retornado muitas vezes em dobro. A palavra diz que se você semear, você pode colher a 30, 60 e 100 por um. Em cima da pergunta, o que queres que eu te faça? Você tem parado para orar e pedir a salvação do teu irmão? Você tem pedido para que o Senhor manifeste a vontade dEle e as benevolências dEle na vida do teu inimigo? Ou você tem simplesmente dito que se lasque? Primeiro para mim. Sabe, eu findei um livro essa semana, até comentei com a minha esposa hoje ao meio-dia, né? O livro chama-se Um Dia Sem Reclamar. E um trecho desse livro fala que um cara morreu e foi direto para o inferno. E lá no inferno ele agonizava e penava lá. E aí ele lembrou-se, se ajoelhou e implorou ao Senhor para sair daquele lugar. Aí lhe apareceu um anjo e disse para ele: me conte uma coisa que você fez de bom para alguém. Uma somente. E depois de um certo tempo ele disse: uma vez eu vi uma aranha e quando eu fui para matar ela, eu pensei melhor e não matei. Pois bem, disse o anjo, por causa disso você será salvo. E saiu. Naquele mesmo momento começou a descer um fio de uma teia. E aquele homem disse: deve ser a forma que Deus escolheu para mim sair daqui. E ele se apegou àquele fio e subiu, e subiu, e subiu, e subiu. E quando estava bem alto, ele viu que tinha vários outros seguindo ele por aquele mesmo fio. E ele disse: larguem esse fio, seus condenados. Esse fio é meu. Larguem, não peguem o que é meu. É só para mim esse fio. Naquele momento, o fio se rompeu acima dele e todos voltaram para aquele lugar. É assim que o Senhor nos vê. Talvez aquele fio não tivesse se rompido se ele não tivesse o desejo de que aquilo fosse só para ele. Muitas vezes o Senhor, Ele manda
bênçãos para as nossas vidas, para nós simplesmente sermos canal para outro. Mas muitas vezes também nós nos apropriamos e não dividimos aquilo com ninguém. Nós nos tornamos egoístas. E aí, mesmo assim, o Senhor vem e diz: o que queres que eu te faça? Nós indo a João 5, 5 e 6, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Amados, 38 anos. Eu vejo que aqui hoje tem bastante jovens, né? Talvez alguns nem não chegaram nessa idade, mas já viveram bastante. E esse há 38 anos sofrendo, aí Jesus vem e pergunta para ele: você quer ficar são? Claro que Jesus já conhecia o que tinha no coração dele. Sabe, talvez até aquele aleijado, ele tivesse tão acostumado com aquela situação, já tivesse acostumado que talvez nem tivesse interesse mais em sair daquela situação. Sabe, eu já ouvi testemunhos de pessoas que estão recebendo benefício do INSS, e vêm para a igreja e pedem uma oração para serem curados. E aí recebem a bênção, são curados e depois ficam tristes porque perderam o benefício. Ficam indignados porque perderam um benefício. Tem coisas, amados, que para nós conseguir atingir algumas, nós temos que abrir mão de outras. Nós não podemos querer tudo. E muitas das vezes a gente não consegue atingir, alcançar uma bênção, principalmente de cura, porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. E muitas vezes a nossa vontade carnal, ela fica mais aguçada do que a nossa vontade espiritual. O Espírito, a palavra diz que já está pronto. Se nós formos olhar, nós não podemos dizer que o Espírito adoece. O que acontece é nós deixarmos a nossa carne falar mais alto, a vontade da carne ser maior que a vontade do Espírito, e aí ele parece enfraquecer. Não é que ele enfraquece, é que nós damos mais força para a carne. Para nós atingirmos principalmente níveis de cura, é preciso tomarmos atitude e querer. E na hora que o Senhor perguntar: você quer ser são? Nós temos certeza daquilo que queremos. Marcos 5,30 diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? Vocês lembram dessa pergunta? Daquela mulher que sofria há muito tempo, há 12 anos,
com fluxo de sangue. Jesus, ele faz essa pergunta para aqueles que estavam mais próximos, ou seja, os discípulos: quem me tocou? Mas ele já sabia quem é que tinha tocado e já sabia que a virtude dele tinha saído e que ela já tinha alcançado o que veio buscar. Pensa, amado, 12 anos sofrendo de uma doença que consumiu tudo que ela já tinha de bens, tudo que ela tinha de valores, talvez até toda a dignidade dela, porque naquela época quem tinha uma doença tal como essa era afastado, vivia isolado, é como se fosse uma lepra. E ela simplesmente usou da fé e foi até Jesus e tocou. Como anda a tua fé? A tua fé está a ponto de transpor uma multidão, talvez rastejando, talvez pelas maiores dificuldades até tocar Jesus? A tua fé tem alcançado Jesus? A atitude dela fez com que ela recebesse o que ela veio buscar. Com que atitude você espera alcançar aquilo que tu almeja? Lucas 17:17. E Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Lembram da cura dos 10 leprosos? 10 foram curados. Um voltou para agradecer, para glorificar. 9 se foram. Aquilo que você tem buscado no Senhor, você tem voltado para agradecer? É no momento que você recebe a tua bênção que você louva e que você agradece? Ou você esquece? A própria palavra diz que a proporção é de 9 para 1. A cada de 10, 9 não se lembram de voltar e 1 volta. Você tem sido desse grupo dos 10%? Ou você está nos 90%? Tudo são atitudes, amados. Tudo na nossa vida são atitudes. Se nós olharmos para as primeiras perguntas, nós vamos ver que muitas das coisas estão naquilo que nós estamos nos alimentando. Se nós colocarmos os nossos ouvidos naquele que quer dizer para nós que estamos fazendo errado, ou dizendo que aquilo que é errado não é errado, fazendo do certo o errado e do errado o certo, nós vamos deixar todas essas atitudes de fazer a coisa certa. E vamos ficar sempre na dependência de que alguém venha fazer por nós, de que alguém venha orar por nós, de que alguém venha interceder por nós, de que alguém venha fazer o que nós temos que fazer.
quase encerrando, gente. Mas se você está com a tua palavra aí, eu gostaria que você acompanhasse junto. Mateus 16. Do 13 ao 15. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E vós, quem dizeis que sou? Essa pergunta foi direcionada primeiramente aos discípulos. E vós, quem dizeis que sou? Hoje eu vejo aqui uma igreja repleta de discípulos e discípulas. E a pergunta nessa noite: e vós, quem dizeis que é Cristo? Cristo é aquele que vai te dar, vai fazer todas as tuas vontades. Cristo é aquele que vai te dar prosperidade. Jesus é aquele que vai te dar um carro, que vai te dar uma casa. Cristo é a esperança para a tua área financeira. E vós, quem dizeis que sou? Amados, falando de pergunta, falando de propósito de pergunta, tem ainda uma outra parábolazinha. Num país estavam se movimentando para a guerra, vamos trazer para a nossa atualidade aí. Rússia versus Ucrânia. E todos aqueles que estavam sendo convocados para ir à guerra pela Ucrânia, as mães dos soldados iam se consultar com uma cartomante para saberem se os filhos voltariam ou não voltariam da guerra. E aquela cartomante, muito esperta, ela não falava na hora, ela só dava um papel para cada mãe que ia consultar. Passado um tempo, as mães que os filhos retornaram iam lá agradecer, porque ela tinha acertado o veredito, acertado a previsão, porque o filho não tinha morrido. E as mães daquelas que os filhos tinham morrido iam lá reclamar que ela tinha errado o veredito, a previsão. E aí ela dizia o seguinte: não, eu não errei. Errou? Não errei. Olha o que está escrito no seu papel: morrerá, não viverá. Aquelas que o filho retornou, o papel era o mesmo: morrerá, não viverá. Mas não tinha ponto nenhum, nem vírgula, nem nada. Aquelas que o filho retornou, diziam que ela tinha acertado: morrerá não,
viverá. Aquelas que ele errou, morrerá, não viverá. Então ela acertava sempre, a resposta dela valia para ambas as situações. Ela se utilizava, aquela cartomante se utilizava de um recurso da escrita, não colocou uma pontuação. Para as perguntas que o Senhor tem feito na tua vida, como você tem respondido? De que forma você tem respondido? Se Ele vem nessa noite e diz: aonde tu está? Ele não está te condenando. Ele está te dando uma oportunidade de você recomeçar, se existe alguma coisa para ser corrigida. Você precisa ser a resposta para essa pergunta. Talvez você não precise ter a resposta para a pergunta, mas você precisa ser a resposta das perguntas. Sabe, teria uma infinidade de outras perguntas na palavra do Senhor. E cada um que for, essa palavra ela impactou no meu coração, porque cada vez agora que eu passo por um trecho da palavra e tem uma pergunta, eu me coloco como interlocutor recebendo aquela pergunta, como se fosse para mim. O que eu vou responder? O que eu vou dizer para Jesus quando Ele disser: o que queres que eu te faça? O que eu vou responder quando Ele me perguntar: quem me tocou? É você que está me tocando? É a tua fé que está me alcançando? O que eu vou responder quando Ele disser: não foi só um, foi mais? Cadê os outros? O que eu vou responder para Deus quando Ele disser: comeste do alimento que eu te falei para não comer? Quem te mostrou que não fazia mal nenhum você se alimentar daquilo? Que essa palavra ela possa despertar no teu coração e na tua mente um desejo de ser resposta, gente. De expressar aquilo que é a tua vontade. Mas principalmente de ser resposta para a vontade do Senhor. Você conhece a vontade do Senhor? Ela é processual. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Qual é a vontade de Deus que você conhece? A boa, a perfeita ou a agradável? Para qual das vontades de Deus você tem sido resposta? Vamos nos colocar de pé, gente. Sabe, o mundo ele vai nos conduzir para um estilo de vida destituído da presença. Ele vai tentar de todas as formas nos levar a ter uma vida, a viver uma vida sem Deus. E esse é o papel do mundo, o mundo lá fora. A palavra do Senhor, ela diz assim: se você amar o mundo, você se torna inimigo de Deus.
Você quer aquilo que você louvou, a presença do Senhor? Deixe de lado as vontades do mundo. Deixa de lado aquilo que o mundo te apresenta como bom, perfeito e agradável. E se volta para aquilo que é do Senhor. No seu tempo, no tempo do Senhor, Ele vai conceder que as tuas vontades sejam feitas. Eu não sei quem nessa noite veio para esse lugar com a expectativa de ter uma palavra. Ou que veio para essa noite esperando a indicação de que o Senhor estava realizando cura na tua vida. Ou alguém que possa estar à beira de um colapso na vida financeira e espera encontrar aqui um refúgio. Para qualquer um de vocês, o Senhor, Ele está disponível. Ele está pronto para fazer a pergunta: o que queres que eu te faça? O que você espera de mim? E o que diz você que eu sou? Amado, responda a essas perguntas. Não fica inerte a elas. Não foi invenção da minha parte trazer essas perguntas. A palavra está muito antes de ouvir a esse mundo, a palavra já estava aqui. E nessa noite o Senhor faz essas perguntas a você. E a primeira pergunta que aparece na palavra, a primeira pergunta da Escritura não foi do Senhor, foi de Satanás para a mulher. Não foi assim que Deus falou que você morrerá? E o ouvido do homem e da mulher foi dado primeiramente a essa pergunta. E foi isso que destruiu, que levou à queda. Mas o Senhor, Ele vem com outra pergunta. O Senhor, Ele vem com a pergunta: Adão, onde tu estás? Eu quero te dar uma oportunidade. E se você nessa noite responder a essa pergunta que Deus faz: onde tu estás? Você disser: aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai se alegrar da tua resposta. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falhado, mas Ele está disposto a te dar nova oportunidade. O Senhor é um Deus de recomeço. Amém, amados? Vamos curvar nossa cabeça e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra dessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada revelação nessa noite, Senhor. Pai, eu oro, Pai, para que alguma delas, Senhor, toque, Senhor, no mais íntimo do coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Daqueles que nos assistem, Senhor. A pergunta também foi estendida a eles: onde você está? Onde você se encontra nessa noite? Pai, que cada um possa sentir, Pai, a forma de responder a tua pergunta, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Que o Senhor possa ser a bênção, Pai, que eles vieram buscar nessa noite, Senhor. E o Senhor pode, Senhor. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que a dependência do Senhor fazer é a resposta que eles darão nessa noite. Então, Senhor, Pai, seja, Senhor, benevolente com cada um, Senhor. Eu oro, Senhor, primeiramente, Senhor, para que eles tenham entendimento, Senhor, do que estão respondendo, Senhor. Do que estão, Senhor, colocando na Tua presença, Senhor. Daquilo, Pai, que estão, Senhor, declarando, Senhor, Pai, para você, Senhor, como resposta. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Porque conforme diz Tua palavra, o Senhor é bom o tempo todo, Senhor.
E o Senhor não vem com condenação antes de vir com segunda chance. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai. Pai, eu declaro, Senhor, que haja cura, Senhor, nessa noite, Pai. Que aquele que veio, Pai, buscar, Senhor, Pai, uma cura, Senhor, uma melhora, Senhor, uma terra sarada, Senhor. Pai, que possa, Senhor, se alimentar, Senhor, da palavra dessa noite, Senhor. Pai, e gerar músculos espirituais, Senhor. E que possa, Senhor, cada um deles, Pai, fazer exercício de levar a Tua palavra adiante, Senhor. De conduzir, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade não é de salvar apenas um nesse meio, Senhor. Mas é que todos sejam salvos, Pai. Que todos sejam alcançados por Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha